Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Muitas vezes, quando estamos intercedendo e orando por alguma pessoa, por alguém que necessita de algo, necessita talvez de uma cura, uma libertação, um milagre sobre a vida dela, muitas das vezes, além daquela pessoa receber aquilo que precisa, aquele milagre, quem acaba recebendo as bênçãos de Deus e o milagre sobre a vida somos nós. Nós oramos para os outros, mas Deus também reconhece o que nós necessitamos em nossa vida e acaba nos abençoando. É um prazer estar com você aqui, eu sou o Wanderson Valdetaro, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, no nosso devocional aí, 365 dias de oração, orar sem cessar. Curta, compartilhe, comente, se inscreva nas minhas redes sociais e fique firme aí comigo até o final, porque no final a gente vai estar fazendo a nossa oração sugerida do nosso devocional. Já de início, eu peço que você vá lá, deixe o seu comentário, o seu amém, o seu eu creio, né? Se você tem intercedido pela vida de alguém, algum relato seu, algum testemunho de uma bênção de Deus, algo sobre a sua vida que Deus proporcionou, mesmo quando você estava orando por alguém e acabou sendo abençoado, vai lá nos comentários e deixa registrado aí. E não se esquece de adquirir os devocionais Escada da Fé, 365 dias de oração, orar sem cessar. Os dois estão lá na Amazon. Vai ser uma grande aquisição aí para você. Você pode dar de presente para alguém, um excelente presente aí. Bom, e hoje, queridos, a gente vai estar falando no nosso dia 94, glórias a Deus, mais de 90 dias aí desse devocional, né? A gente está aí já há mais de 150 dias fazendo o nosso devocional ininterrupto aí, sem parar, glórias a Deus por isso. E para a honra e glória do Senhor, sempre para a honra e glória dele. Mas hoje a gente vai estar falando sobre o Senhor virou o cativeiro. Algumas vezes a gente se está numa situação tão difícil, tão ruim, não consegue ver saída. E qual a melhor solução? Crer, ter fé que Deus está no controle, Deus está movendo tudo para que o melhor aconteça em nossa vida, mesmo quando a gente não consegue achar uma saída, que a gente tenha fé, sabendo que Deus vai nos tirar disso. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, numa passagem de Jó. Então, está lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." Jó, que foi ali, vamos dizer assim, testado por Deus e tentado ali pelo próprio Satanás, que pediu autorização a Deus para tocar na vida de Jó. E Jó perdeu tudo, literalmente tudo. Só não perdeu a esposa, filhos, posses, saúde. Jó foi tocado em todas as áreas da vida. E Jó persistiu. E os próprios amigos vão a Jó, acusando que aquilo estava acontecendo por conta de algum pecado que ele teria que se arrepender. Jó chega a um ponto, de certa forma, colocando Deus na parede ali, e Deus se coloca dizendo: quem é aquele que criou tudo, que fez os céus e a terra, que fez do pó o homem, aquele que fez tudo? Quem é, né? Ou seja, ele era o Deus. Então ele estava se colocando no controle de tudo e está no controle de tudo na nossa vida. Mas o interessante é que Jó é chamado por Deus para orar por aqueles que o acusaram. E assim nós somos em nossa vida, que você se levante aí para orar por aqueles que necessitam, porque se alguém acusa você de algo e ainda não tem a figura de Cristo no coração, esses são aqueles que são como ovelhas desgarradas e que precisam ser resgatados para o reino de Deus. Conhecer o verdadeiro milagre em nossa vida, que foi Cristo se entregando por nós. Que você interceda pelas pessoas para que Cristo venha a ser salvador delas também, assim como foi de você. E que o Espírito Santo possa mover a vida dessas pessoas. Bom, então Jó, mesmo depois de enfrentar perdas imensas e um sofrimento profundo, demonstrou um coração generoso e cheio de fé ao orar pelos seus amigos, que
que haviam falado contra ele. Essa atitude de intercessão foi crucial para a restauração de sua própria vida. A oração pelos outros, especialmente em meio às nossas próprias dificuldades, revela um espírito de compaixão e amor que ultrapassa as circunstâncias pessoais. Deus valoriza esse gesto e o usa como um instrumento poderoso para trazer cura, libertação e restauração, tanto para quem ora, quanto para aqueles por quem se ora, seja para a sua vida ou para a vida daqueles que você está intercedendo. Deus usa isso para restauração, para restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que necessita de restauração. Então, quando nos colocamos em disposição de intercessores, somos chamados a sair do nosso foco pessoal para cuidar do próximo, assumindo um compromisso espiritual que nos transforma. Então, perdão, a garganta também, que nos transforma, né? Então transforma também a nossa vida, quando nós colocamos os olhos nos outros e paramos de olhar para nós mesmos. A intercessão nos torna canais de graça divina, e é nesse lugar de cuidado e empatia que Deus opera com grande poder. Jó nos ensina que mesmo na dor podemos ser agentes de bênção e que a oração por outros tem um impacto que ultrapassa nossa compreensão imediata. Nós não conseguimos compreender por que nós, passando por dificuldade, devemos orar pelos outros. E a gente orando, a gente tira os olhos de nós, dos nossos próprios problemas, e focamos naqueles que precisam, além da gente. Nós extrapolamos nossa visão, a visão espiritual. E Deus age não só na vida dos outros, mas na sua vida, tenha certeza disso. Então ele ultrapassa isso, ele vai chegar a todos. Então assim, ao orarmos pelos outros, abrimos espaço para que Deus opere de forma profunda e abrangente. Ele restaura não apenas aqueles por quem intercedemos, mas também trabalha em nosso interior, curando feridas, fortalecendo nossa fé, renovando a esperança e reafirmando seu amor e fidelidade. A intercessão é um caminho de cura mútua, cura pelos dois lados, tanto para aquele que precisa quanto para aquele que ora. Uma ponte de compaixão que une coração, transforma realidades e revela a graça divina em ação. Que você seja um intercessor pela vida daqueles que precisam e que você deixe que Deus vire o seu cativeiro. Tire você do momento que está precisando de um milagre e Ele transforme isso, aquilo que aconteceu, em testemunho, e você venha a ser bênção na vida de alguém pelos seus testemunhos, que assim seja. Queridos, não esqueça de adquirir os devocionais, não esqueça de ir lá no comentário e deixar o seu amém, seu comentário, seu testemunho. Deixa um testemunho firme, forte aí lá nos comentários. O seu eu creio, deixa registrado e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis aí. Ajuda aí, você vai estar ajudando bastante. Compartilhe aí. Vamos orar, né, ao Senhor. Pai amado e querido, obrigado, Deus, por mais esse dia. Senhor, agradecemos porque, Pai, o Senhor nos lembra que ao orar pelos outros, Pai, nós também experimentamos a Tua restauração, Pai. Nos abençoa, Pai. Abençoa nossos amigos, Pai, aqueles que estão em necessidade, Pai. Abençoa nossos familiares, nossos filhos, Pai. Todos os nossos, Pai, que são próximos a nós, Pai. Que a nossa intercessão seja, Pai, um canal de cura e restauração para todos aqueles que precisam e também para a nossa vida, Pai. Isso é o que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Espero vocês amanhã para o nosso próximo devocional. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de todos vocês. Beijo no coração. Fique com Deus aí. Até amanhã.